toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. É preciso amar as flores. Se você não amar, não adianta nem ter cuidado, porque ela sabe quem ama. E flor tem dono. Por exemplo, ninguém pode chegar aqui e catar um galho desse aqui, porque ela sabe que eu sou a dona dela. E ela não permite que outra pessoa mexa nela. Entendeu? Então, flor tem dono. Aprendi isso. Eu acho que desde que a gente não tinha celular naquela época, quando de menina, a gente fazia caderno de quadrinhos. Minha mãe, ela gostava de falar quadrinhos pra gente, então eu escrevia aquelas quadrinhas no caderno. Então eu tinha caderno de quadrinhos. As meninas naquela época gostavam disso, né? Uma coisa que eu lembro é que ela escrevia muito. Ela tinha um caderninho dela que ela escrevia história. Aí eu fui vendo que eu, além daquelas quadrinhas que eu pegava de outros, eu também fazia minhas próprias quadrinhas. Então eu fui vendo que eu também tinha jeito para escrever, que eu gostava de escrever, que eu gostava de poesia. Porque a poesia é uma coisa assim, ela não pode mentir. A poesia não mente. Por quê? Por que ela não mente? Porque ela sai da alma. Ela conversava com os personagens das histórias dela. Ela pegava lá aqueles escritos e ali ela conversava com eles. Então tinha personagem nas histórias dela que ela contava. Isso daí ela foi, ter muito tempo ela foi, mas a gente se amou demais. Todos os dias eu escrevo tudo aquilo que Deus fez para mim naquele dia, eu escrevo naquele caderno. Fica registrado o que Deus faz. Agradeço pelo dia, é um presente, né? Tudo é um presente de Deus, tu tem que agradecer. Esse sol lindo, esse frio, tudo isso você tem que agradecer. Então eu escrevo no caderno. Então, olha, depois da novela, o que eu faço é escrever. Eu gosto de poesia, mas então eu vou procurar uma maneira de saber como se escreve uma poesia, entendeu? Eu quero saber como se escreve. Aí eu fui fazer letras. Eu fiz letra para poder escrever os meus poemas correto, né? E às vezes a gente escreve, mas eu não ligo, eu escrevo da minha maneira, é minha maneira, é o meu jeito de escrever, mas eu fiz letra para isso. É só que não tem muita coisa para revisar nesse livro aqui. Já veio uma, eu já vi o que era para corrigir, o que eles tinham dúvida, o que eu tinha dúvida. Então, eu acho que nessa segunda volta aqui eles já acabam. Aí eu dei aula há 36 anos. E eu gostava de passar também esse sentimento. Eu gostava de passar poesia. Eu trabalhava muito com poema com o pessoal. Tem até uma menina, hoje ela está em São Paulo, ela trabalha lá na USP. Ela, quando ela me viu, eu dava aula para ela, mas ela amava as minhas aulas. Aí ela pegou e escreveu para mim. Você sabe por que hoje eu sou professora de português aqui na USP? Eu sou doutora em português por causa de você. Ah, isso é muito bom, né? Então, vários alunos falaram isso para mim. Eu sou hoje professor de português porque eu amava suas aulas, porque eu gostava. Na época da infância, minha mãe trabalhava muito, então a gente vinha com o transporte, o ônibus do Planeta, que era o transporte na época. Minha mãe deixava a gente na rodoviária em Maringá e a tia pegava a gente aqui no Pontinho também. Então a gente sempre veio para cá, todas as férias. Não sei se por causa da viuvez, as duas se tornaram mais afins ainda, né? As dores
são parecidas em relação a isso. É, o Milton, esse era o Milton. Esse livro foi escrito porque o Eduardo me pediu. Vó, conta a história do vovô, escreve a história do vovô para nós. Aí passou tempo, eu resolvi escrever a história dele, contar como é que ele era, o que acontecia, o que ele fazia. Mas daí, quando ele faleceu, eu escrevi muito poema para ele. Eu carrego o nome do vovô Milton, né? E através do livro dela, dos poemas, eu pude conhecê-lo um pouco mais, conhecê-lo, a pessoa que ele foi, né? Ela mostrou no livro o amor que ele sentiu, que ela sentia por ele e sente até hoje, né? Eu fui escrevendo, sabe? Naquela tristeza, naquela dor, eu fui escrevendo poema para ele, deixando. Aí o que eu fiz? Ali eu escrevi poemas para o vovô, aqueles poemas que eu escrevi, depois veio E Assim Vou Vivendo. E assim vou vivendo, eu escrevi aquilo que eu estou vivendo hoje em dia. Como é que é a minha vida hoje em dia? São poemas assim que eu fiz, como eu estou agora. Depois de tudo aquilo lá que aconteceu, como é que eu estou agora? Minha mãe, para mim, ela sempre foi uma guerreira. Eu vejo assim, pela perca da mãe dela, 13 anos de idade, mesmo assim, né, ela não deixou de sonhar. Ela realizou o sonho dela de voltar a estudar. Para mim, ela era sinônimo de guerreira por isso, por ela ter lutado pelos sonhos dela, pelos seus filhos, por nós, né? Por mim como filha, porque mesmo no jardim não é só rosa, tem os espinhos, e ela teve os espinhos dela. Eu mesmo tenho gratidão por ela, tenho gratidão, porque pelos momentos que eu tive na minha vida, ela sempre esteve junto comigo, um sinônimo de força, né, de coragem e de mãe. É assim, né? Ele surge assim também de repente surge, né? Igual o livro do ginásio mesmo que eu falei ali, o livro do ginásio surgiu porque quando ele fez 50 anos, a Margarete chegou para mim e falou assim, Rosa, escreve alguma coisa da escola, escreve a história da escola. Eu falei assim, mas não é assim não, minha filha, escrever hoje para mandar amanhã? De jeito nenhum, não vou fazer isso não. Nossa eterna professora Rosa disponibilizou escrever esse livro. Ela escreveu o livro dos 50 anos e continuou os 10 anos a mais e completou agora 60 anos. Ela teve essa disponibilidade de colocar a capacidade dela de professora de língua portuguesa e o gosto pelo verso, pela escrita, e trouxe essa história, completou essa história para nós. Toda a honra e toda a glória que seja nesse momento dado ao Senhor Jesus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Eu quero agora agradecer a presença dos meus amigos que sempre estão comigo, a minha família, a família que Deus colocou ao meu lado, os meus ex-colegas de profissão, aos aposentados e a todas a autoridade e comunidade aqui também. Hoje eu apresento o meu segundo livro, 60 anos construindo história. É um livro poético. Ele está escrito em versos narrativos, é uma linguagem simples, acessível a todos. O livro é bem colorido, com fotos de nossos pioneiros da educação e dos que estão chegando agora. Hoje eu sou professora, pedagoga, pós-graduada, mas o primeiro incentivo que eu tive em fazer pedagogia, em fazer o magistério inicial, foi da tia Rosa junto com a minha mãe, que é a irmã dela, Maria Ana. Tanto que eu fui uma das últimas a seguir a carreira de professor, que tem muito nessa família, né? Olha, o que dizer sobre a minha avó, né? Eu acho que quando a gente pensa na figura de uma avó,
né? Isso de forma geral, em todas as famílias, a gente pensa numa figura que inspira, né? Uma matriarca da família e o que ela traz de ensinamentos para cada um, né? Então, quando a gente fala sobre a Rosa, é muito isso que a gente vê, a história dela, os desafios que ela enfrentou para estar aqui hoje, para que a família tenha a estabilidade que tem hoje, para que os filhos tenham estudado, para que os netos estejam estudando. Hoje eu estou aqui apresentando o meu terceiro livro, Pioneiros da Esperança. Honrados em ter em nosso município uma pessoa que se dedica a escrever, que se dedica a inspirar outras pessoas. Aí eu fui para Jandaia do Sul. Não foi fácil ir para lá. Eu trabalhava o dia inteiro e às vezes eu não tinha nem o dinheiro para comer lá, mas ia. Aí voltava, chegava aqui meia-noite com 3 crianças, fazia todo o serviço de casa. Foi luta, não foi fácil estudar, não foi fácil para mim não, mas eu fui. Fui porque eu tinha uma meta, né? A gente tem que ter meta para viver. A minha meta, por exemplo, uma das metas que eu vejo que está se cumprindo na minha vida é que eu queria que toda a minha família fizesse faculdade, todas elas fizeram. Um pouco do que eu sou hoje foi a avó que trouxe, né? Ela trouxe isso da gente gostar de ler, da gente gostar de escrever, e foi sempre ela que trouxe isso pra gente, contando histórias desde nossa infância. Ela sempre incentivou que a gente buscasse aprender. Acho que isso foi um ponto muito importante pra gente chegar onde a gente está agora. Carta para o futuro das crianças, dos adolescentes, para o adulto e principalmente para a minha bisneta Zizi. Seja flor, seja semente, espalhe amor, leve esperança, leve Deus por onde for. Seja luz, guie pessoas, espalhe cor, seja primavera, mas floresça em todas elas, dando brilho em cada coração. Sonhe alto, cultive em sua alma o jardim da paciência. Regue cada sonho com gosto de resiliência. Lembre-se de que as tempestades fazem parte dos caminhos, mas ao final de cada uma floresce um arco-íris divino. Olhe para o céu e se permita acreditar que o amanhã será sempre melhor. Plante bondade em cada passo e o futuro será o seu maior amor. Deixe para as gerações que virão um legado de esperança. Mostre que a simplicidade é o segredo da verdadeira dança. Guarde esta carta como um abraço, um suspiro entre as estrelas, pois no futuro é o amor que manterá a vida acesa. Sonhe alto, tão alto, que o céu não seja limite, pois quem cultiva o impossível é quem vê o mundo em cores mais vivas. Imagine o amanhã repleto de jardim, onde cada semente plantada hoje floresça como atos de bondade e espalhe perfumes de alegria. Que o sol brilhe em cada decisão, aquecendo caminhos de esperança. Eu mesmo nas noites mais escuras, que as estrelas guiem a sua dança. Aprenda com os rios que nunca param, com as árvores que se dobram ao vento e com as flores que renascem em cada estação, mesmo depois das chuvas mais intensas. O futuro é um campo fértil, esperando pelas suas mãos. Plante amor, regue com fé e colhe um mundo renovado. Lembre-se, a natureza ensina que o tempo é sábio e gentil. Confie no processo, na terra e na vida, e a colheita será doce e sutil.
Olhe para o horizonte e sinta. O futuro já está sorrindo para você.